Bom, trilheiros e trilheiras, vamos então dar início ao nosso curso de extinção do crédito tributário. Bom, qual o fundamento legal, ou qual o regramento legal dessa matéria, né, da extinção do crédito tributário? O artigo 156, ele traz um rol de situações que promoveriam a extinção do crédito tributário, né, pagamento, a compensação, etc. E a primeira pergunta que você tem que se fazer é, esse rol, ele é taxativo ou ele é exemplificativo? Né? Existem duas teorias. A teoria clássica, ela entende que esse rol do 156, ele é um rol taxativo. E qual a razão de se entender que esse rol é taxativo? Se a gente ler o artigo 141 do CTN, ele vai dizer o seguinte: o crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta lei, fora dos quais não podem ser dispensados, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias. Então, somente nas formas previstas nesta lei. Em que lei? No CTN, né? Ele se refere a esta lei, ele coloca com L, o legislador usou um L maiúsculo para se referir que era ao CTN. Então, somente essas hipóteses previstas no CTN poderiam promover a extinção do crédito tributário. Essa é a corrente tradicional, corrente clássica, mas existe uma segunda corrente, que diverge, que diz o seguinte: olha, na realidade, o direito tributário ele importa diversos institutos do direito civil, inclusive essa teoria da obrigação, do crédito, tudo isso tem forte ligação com o direito civil. E no direito civil, não são só essas hipóteses do artigo 156 que são capazes de extinguir o crédito, né? E mais, o Poder Judiciário, inclusive, ele reconhece outras hipóteses que também seriam capazes de extinguir o crédito tributário. Na realidade, são hipóteses bastante excepcionais, houve um caso ou outro, mas tem um caso bastante emblemático, né? Um caso em que o município de Belo Horizonte promoveu a desapropriação de um imóvel urbano e o antigo proprietário desse imóvel, ele era, na verdade, o possuidor, né, desse imóvel, o antigo possuidor desse imóvel, ele estava devendo IPTU. E o município, quando ele se emitiu na posse, ele passou a ser também o sujeito passivo desse IPTU. Né? Dessa forma, o município de Belo Horizonte ele era tanto sujeito ativo quanto passivo, ele era tanto credor quanto devedor. Então, por se confundirem na mesma pessoa, o credor e o devedor, houve a confusão. A confusão que no direito civil extingue o crédito. E o STJ, nesse caso, entendeu que o crédito tributário estava extinto pela confusão. Há outros casos também, mas a regra geral que você vai acabar vendo é que o 156 aqui extingue. Em todo caso, o Poder Judiciário reconhece outras hipóteses, e nesse caso não tinha como deixar de ser diferente também. Não tinha como não reconhecer a extinção do crédito tributário, e assim como em outros casos. Então, você tem essas duas correntes, se o rol é taxativo ou exemplificativo. Nós vamos estudar ao longo desse curso todas as hipóteses do artigo 156. Bom, segundo ponto que você deve se perguntar agora logo na introdução dessa matéria. Os estados e os municípios, eles podem prever outras formas de extinção do crédito tributário? Então, nós temos duas correntes. A primeira corrente, tradicional, clássica, diz, olha, não, são só aquelas do 141, por expressa disposição do CTN. Então, os municípios e os estados do Distrito Federal não podem alterar o artigo 141, não poderiam, portanto, prever outras formas de extinção do crédito tributário. Mas nós temos uma segunda corrente, inclusive capitaneada por Luciano Amaro. Ele diz o seguinte: olha, em realidade, os municípios, os estados do Distrito Federal podem sim prever outras formas. Por quê? Em razão do próprio Pacto Federativo. Pensa só, a União, ao editar uma legislação, ela não poderia restringir o direito dos estados, municípios, dos demais entes da federação, de eles preverem a forma de extinção do seu crédito. Aliás, veja só, a incoerência nessa leitura do artigo 141. Se esses outros entes, inclusive a União, se todos eles podem, inclusive, perdoar essa dívida tributária por meio da remissão,
que nós estudaremos aqui também, é uma das formas de extinção do crédito tributário, eles poderiam também, ao invés de simplesmente extinguir o crédito tributário por um simples perdão, eles poderiam também estipular uma outra forma mais vantajosa. Imagine um município que está dependendo, precisando muito de algum bem móvel e ele institui alguma forma de extinção do crédito tributário por meio de pagamento com esse bem imóvel, né? Não seria um pagamento em dinheiro, seria um pagamento com um bem imóvel. Ele atenderia às suas necessidades, ele conseguiria o seu objetivo, os objetivos que o município tem que promover, e ainda extinguiria o crédito tributário. Ora, se ele pode até extinguir, ele poderia também estipular essas formas. Então, com base nessa argumentação do pacto federativo, de quem pode o mais, pode o menos, ou seja, se eu posso extinguir, eu posso também extinguir por mera liberalidade, eu posso também por outras formas. Então, com base nesses dois princípios, a segunda corrente diz o seguinte: não, estados e municípios podem sim prever outras formas de extinção do crédito tributário. Em realidade, o STF chegou a apreciar o tema. Num caso do Distrito Federal, a ADI 1917, em que o Distrito Federal havia previsto como forma de extinção do crédito tributário, havia por meio de lei, havia editado uma previsão no sentido de que a dação em pagamento de bens móveis poderia extinguir o crédito tributário. Bom, no primeiro momento, essa ADI, o STF, liminarmente, ele disse, olha, essa lei não pode produzir efeitos, ela é inconstitucional, né, foi concedido no liminar, sob o seguinte fundamento, artigo 141 do CTN. Aliás, ele não disse que era inconstitucional, né? Ela ofendia o 141 do CTN. Bom, num segundo momento, já quando foi julgado o mérito, mudou-se a fundamentação para dizer o seguinte, olha, essa disposição, na verdade, ela ofende a lei de licitações. Por quê? Porque a lei de licitações, primeiro, ela está prevista está reservada à legislação federal, então os demais entes não poderiam regular sobre as formas de licitação e, em realidade, isso seria uma forma de licitar. O Estado estaria licitando ao extinguir tributos recebendo bens, ou seja, seria como se o Estado estivesse recebendo os bens, né, e pagando com extinção do crédito tributário. Então, isso ofenderia a lei de licitações e a reserva de lei federal para tratar do assunto. Na realidade, então, o STF deu essa decisão que não enfrentou diretamente o tema, né? Então, nós temos essas duas correntes e, sobre esse tema, isso é o que tem de mais relevante e eu aguardo vocês na próxima aula.